Agora 8 da manhã em 32 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência mesmo. Já traz aí a sua sugestão de pauta. Nosso WhatsApp é o 993519370, 993519370. Estamos ao vivo na nossa live no Facebook e a partir de lá você pode ver também toda a nossa programação, tudo que acontece em nosso estúdio. Me ajudando aqui nas manchetes, Daniel Jordano, muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho, bom dia você, ouvinte da 93.7. Lembrando, claro, da sua participação conosco no 993519370, 993519370. Já estamos também na nossa live, como o Arthur disse, tanto no aplicativo, no super aplicativo humano, quanto no Facebook e também no aplicativo Band Rádios e no bandnewsdifusora.com.br. Seja bem-vindo, seja bem-vinda às atualizações do seu noticiário a partir de agora. Estudo revela impactos no meio ambiente com pavimentação da BR-319. A Beatriz Silveira tem os detalhes. Um estudo do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, explica o possível impacto ambiental causado pela pavimentação da rodovia BR-319. O estudo afirma que o desmatamento acumulado no estado do Amazonas pode aumentar 4 vezes até 2050. Organizações ambientais temem que, com as obras, a pressão aumente sobre as 69 terras indígenas e 42 unidades de conservação da região, que é um dos últimos refúgios de biodiversidade intocada do bioma. Os relatos da poluição sonora nos bairros de Manaus. Conta pra gente, Gabriele Moura. De janeiro a junho deste ano, foram 1.634 denúncias sobre este tipo de crime em Manaus. No mesmo período do ano passado, foram 2.196, uma redução de 25% este ano, segundo dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, a SEMAS. Mesmo assim, a população relata que o som alto é prejudicial e causa desentendimentos entre vizinhos em várias áreas da cidade. Temos atualizações sobre o apagão em Macapá, no Amapá. Fala Cindy Lopes. Os bairros e regiões no entorno de hospitais e de serviços essenciais em Macapá e Santana vão ter o fornecimento mantido 24 horas. A Companhia de Eletricidade do Amapá divulgou o cronograma do rodízio no fornecimento de energia elétrica. As demais unidades consumidoras de eletricidade passarão por rodízio de energia em intervalos de 6 em 6 horas. Até o momento, a energia elétrica foi restabelecida em apenas 65% em todo o estado. O episódio ocorrido na última terça-feira, após um incêndio em uma subestação de energia em Macapá, atingiu 14 das 16 cidades do estado, que tem cerca de 860 mil habitantes. Informações de Brasília com Natália Pazzi. Os principais sistemas do Superior Tribunal de Justiça voltam a operar nesta segunda-feira de forma gradual. O primeiro a retomar será o Sistema Justiça, que dá acesso a processos eletrônicos em trâmite na Corte. Os sistemas foram invadidos na última terça-feira por um hacker. Desde então, o STJ trabalha em regime de plantão e suspendeu prazos processuais. A partir de amanhã, também já poderão ser realizadas as sessões de julgamento. Essa decisão, no entanto, cabe aos presidentes de turmas e sessões. Desde o dia do ataque, o STJ estima que 12 mil processos deixaram de ser julgados. Política, com Rosiane Carvalho. 8 horas 36 minutos. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Rose. Oi, Arthur. Bom dia. Bom dia para os ouvintes da Band News. Rose, a última semana de campanha eleitoral, o clima parece que agora esquentou entre os candidatos, inclusive no debate da TV Norte Amazonas, feito na semana passada, quase no fim de semana, os candidatos e ex-aliados, Ricardo Nicolau e Davi Almeida, trocaram ali acusações sobre o superfaturamento e corrupção. O debate pegou fogo, né? O que você destaca? Pegou mesmo, acho que essa é uma das partes que mais chamou a atenção. A forma, a artilharia com que o candidato Ricardo Nicolau teve que enfrentar nesse debate aí. E aí, é claro, ele sofreu ali
provocações em perguntas feitas pelo capitão Alberto Neto, pelo coronel Menezes, mas acho que foi no embate com o Davi Almeida que o vidro ficou mais estilhaçado, né? Ele tentou fazer com que o Davi Almeida reconhecesse que partiu dele uma ideia de programas que o Davi levanta na propaganda dele como feitos da gestão dele interina no governo do estado do Amazonas, né? Quando ele substituiu o governador cassado José Melo. E aí ele perguntou, Davi, quem é que te deu? Da onde surgiu essa ideia? E o Davi diz, olha, essa ideia surgiu lá de São Paulo. Você tem o áudio aí, Arthur? Não tem o áudio, não. Pois é, então ele diz que surgiu de São Paulo, que de fato o Nicolau tinha dado a ideia para ele, mas que o Nicolau tem a conduta nessa eleição de se apropriar de coisas que não são exatamente deles e tal. Ele disse, olha, eu agradeço a ideia, mas não foi você que fez e tal. E começa a falar a esse respeito. E o Nicolau contrapõe lá, diz, olha, realmente nós não somos iguais, nós temos linhas de gestão diferentes, porque a sua gestão foi recheada lá de problemas de corrupção, de desvios, de superfaturamento, alguma coisa nesse sentido. Ele resume, Nicolau, a gestão do Davi Almeida dessa maneira. Ele diz que por isso se afastou dele, por causa dessa imagem de escândalos. Aí o Davi, na hora que vai fazer a resposta, diz assim, não, Nicolau, você não se afastou de mim por causa disso, você se afastou porque tentou obrigar meu secretário de saúde a assinar um contrato superfaturado. Então, assim, ficou muito, muito quente realmente a temperatura de acusações gravíssimas, né, um contra o outro. Aí você não pode deixar de considerar que são dois políticos que se conhecem, eram aliados, né, realmente conviviam e trocavam ali muitas informações. Acho que essas coisas não ficam no ar e geram uma série de dúvidas, né, em relação à conduta deles pelo eleitor, um e outro, de certa maneira. Muito embora eu acho que desse embate o Ricardo Nicolau tenha saído um pouquinho mais fragilizado, né, em função do grande trunfo da campanha dele, que é o hospital de campanha, que foi questionado a condução que ele faz da propaganda por todos os candidatos, aquela decisão lá que aquela discussão que já chegou na Justiça Eleitoral, né, que é uma grande polêmica da Justiça Eleitoral, e também a formação dele, que o Menezes e o Davi Almeida colocaram que ele não tem formação em nível superior, e muitas pessoas acreditam que ele é médico. E eu percebi, Arthur, que de fato muitas pessoas que estão agora começando a prestar mais atenção na eleição, né, que não acompanham política como a gente acompanha por obrigação nossa, do nosso trabalho, mas disseram, mas ele não é médico, eu pensava que ele era médico e tal. Então, realmente, parte do eleitorado tinha parte da propaganda do Nicolau, mas esse debate e os trechos que viralizaram, né, que eu já percebi que viraram todo tipo de informação, de meme e tal, desconstrói um pouquinho essa imagem do Nicolau, e eu acho que realmente, desses embates todos, ele acaba sofrendo o prejuízo maior, muito embora essa troca de acusações entre ele e o Davi Almeida também deixa a situação um pouco complicada para o Davi, né? E a briga entre Alfredo Nascimento e o Ricardo Nicolau também segue no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O presidente do TRL suspendeu a decisão colegiada e unânime e beneficiou o Nicolau, foi isso? Pois é, esse final de semana teve um novo capítulo, eu fiquei sabendo por meio de um outro noticiário a respeito dessa informação e fui ler a decisão para compreender o que tinha acontecido. Então, o que aconteceu foi exatamente isso que você acabou de falar, Arthur. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que é o desembargador Aristóteles Turi, ele determinou que o efeito suspensivo daquela decisão foi unânime, né, que todos os membros do tribunal entenderam daquela maneira. Ele determinou que isso não fosse cumprido e que o candidato Nicolau pudesse continuar com o conteúdo da propaganda dele, que foi classificada de forma unânime, repetindo, como algo inverídico, como algo que é falso e mentiroso, né? Você lembra lá que a decisão do colegiado, né, a decisão proibia o Nicolau de apresentar o hospital de campanha na propaganda como um feito pessoal dele, né, uma realização pessoal particular dele, do clã familiar dele, do grupo empresarial que ele está ligado, sem mencionar a atuação da Prefeitura de Manaus e dos demais parceiros. Ele pode falar do hospital de campanha, como ele colaborou naquele hospital de campanha, mas tem que dizer que não foi só ele, né? Que foi todo esse conjunto de recursos, inclusive recursos humanos e financeiros públicos,
que tocaram, né, o que aconteceu naquele hospital de campanha. E essa foi a decisão colegiada de todos os membros do tribunal, mas o presidente do TRE disse que, embora ele reconheça o primor técnico do voto, que conduziu o entendimento dos demais membros da corte, ele entende que a sanção de ajuste na propaganda do candidato, que enquadra, né, que é enquadrada aí nessa decisão colegiada, é irrazoável. Ele chama que é um preciosismo técnico. Ele acha que é muito obrigar o candidato a falar toda a verdade sobre o trabalho no hospital de campanha. E aí, essa medida, para ele, pode desequilibrar o pleito, porque vai obrigar o Nicolau a alterar todo o material que já foi distribuído para as emissoras. Esse é o entendimento do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Arthur, quer dizer. Ele não participou daquele julgamento, porque, tecnicamente, o presidente do TRE só vota quando há um empate. Não houve empate, todos os membros entenderam de uma só forma, né? Já analisando mais detidamente, profundamente essa questão da propaganda. E o presidente do tribunal, repito, ele admite que o voto é correto, ele chama de primor técnico, correto quando diz que a informação é falsa, mas diz que não precisa falar tanta verdade assim, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu até lembrei de uma música do Cazuza, né? Que ele tem um trecho que ele fala: mentiras sinceras me interessam. Eu achei muito interessante esse voto do presidente do TRE, com certeza vai dar o que falar no meio jurídico. Sei. Eu tô pedindo a tua mão, me leve pra qualquer lado. Bom, e aí, Arthur, o que acontece? Eu ouvi alguns juristas a respeito desse voto, né? O que eles me dizem, dessa decisão do presidente? O que eles me dizem? Analisando o conteúdo do recurso, que o jurídico do Nicolau, ele não apresentou argumentos que comprovassem que essa decisão colegiada é absurda e, portanto, o recurso, um eventual recurso, né, a essa decisão, ela teria que comprovar isso. Ele não apresenta, eles acham que, em função disso, ele não tem direito a esse recurso. Para além disso, eles explicam que a competência de decidir, do presidente do TRE, de decidir sobre esse caso, ela estaria quando a jurisdição do caso está no TRE. A partir do momento que o recurso é admitido, porque essa é a competência do presidente do tribunal, quando ele admite esse recurso, essa jurisdição já passa ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, esses juristas que eu ouvi, eles acreditam que há mais esse problema técnico, que essa decisão de suspensão não caberia ao âmbito do TRE agora, já caberia ao TSE. E o que eu vi aqui é que a jurídico do Alfredo Nascimento, que é quem contrapõe todos esses argumentos aí na Justiça Eleitoral contra o Nicolau, eles apresentaram aqui uma resposta, responderam o recurso, e esse caso deve ser decidido lá no TSE. Não sei se há tempo hábil, né, de ter direito de resposta, de se discutir ou não, mas, de toda forma, eu acho que esse problema que acabou criando repercussão, né, para além ali da Corte Eleitoral do Amazonas, já furou o casco, né, da campanha do Ricardo Nicolau e já tem um prejuízo colocado, porque virou o tema dos adversários dele e virou um tema de uma série de materiais aí anônimos que viralizam, né, essa campanha paralela que ocorre aí. Então, assim, existe, claro, um embate jurídico, com posicionamentos assim que a gente deve realmente prestar atenção e registrar em relação à Justiça Eleitoral do Amazonas, mas existe também um efeito político que eu acho que esse é mais difícil de remendar com essas decisões aí do tribunal, né, que o Nicolau tenta reverter. Para além disso, como você mesmo iniciou a coluna, essa é uma semana muito quente, né, de disputa. Muitos institutos mostram resultados de pesquisa que mostram que esse segundo turno está indefinido, ainda tem muita gente indecisa. Eu acho até que aqui, entre nós, existem muitos indecisos em relação a quem votar, né? Eu recebo esse questionamento assim, com mais intensidade, né, de algumas pessoas nesse sentido agora, né, na reta final. Então, com certeza, a gente vai ver muita coisa nessa última semana. A gente viu aqui o candidato Amazonino Mendes, por exemplo, levando uma campanha mais paz e amor e recolhido dentro de casa. Essa última semana ele foi para a rua e passou a bater no Wilson Lima, quer dizer, ele é o líder da pesquisa e alterou a conduta dele na campanha. Os demais também estão numa luta aí
para chegar a esse segundo turno, esse vale tudo da última semana. É isso então, vamos continuar acompanhando aí todos os bastidores da política nessa última semana e trazer os detalhes para os nossos ouvintes. Obrigado, Rose, até amanhã. Até amanhã. Na Band News FM, eleições 2020. 9 horas e 47 minutos, 9h47 na capital do Amazonas. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje, segunda-feira, dia 8 de novembro. O candidato Alfredo Nascimento do PL grava programa eleitoral na manhã de hoje. À tarde se reúne com a equipe interna e à noite se reúne com comunitários na Zona Norte. Amazonino Mendes do Podemos participa de reunião de coordenação de campanha pela manhã. À tarde tem reuniões com lideranças. À noite participa de videoconferência com moradores no bairro São José. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto do Republicanos visita uma fábrica no bairro Mauazinho, na Zona Sul. À tarde, ele faz uma live na internet e à noite faz reunião com moradores do Prosamin, Cajual e Classe Artística. Coronel Alfredo Menezes do Patriota visita uma empresa no Distrito Industrial pela manhã e à tarde realiza caminhada e carreata no bairro Compensa. À noite, se reúne com moradores no bairro Parque 10. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, concede entrevista para 2 portais de notícias e, em seguida, faz uma ação de panfletagem no bairro Mauazinho à tarde. Davi Almeida do Avante participa de um café da manhã e de uma caminhada na Zona Leste. À tarde, realiza gravação de programa eleitoral e outra caminhada na Zona Leste. Pela noite, realiza reunião remota com lideranças e tem encontro com líderes comunitários também na Zona Leste. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, realiza gravação para uma emissora de rádio pela manhã e à tarde grava conteúdos de mídias sociais durante a tarde. José Ricardo do PT inicia amanhã com visita a uma fábrica no distrito, seguido de bandeiraço e minicomício. Depois ele concede entrevista a portais de notícia. À tarde, o candidato e a vice fazem novo bandeiraço e minicomício, desta vez na Zona Norte, e à noite eles se reúnem com lideranças na Zona Leste e depois José Ricardo concede entrevista a um canal no YouTube. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, participa de bandeiraço e panfletagem na Rua Recife pela manhã. À tarde se reúne com a equipe interna e concede entrevista a um portal de notícias. À noite, participa de entrevista no Centro Acadêmico de Administração da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. Ricardo Nicolau, do PSD, se reúne com profissionais da saúde e faz gravação de programa eleitoral pela manhã. À tarde faz caminhada na Zona Norte de Manaus e durante a noite ele faz reuniões para ouvir moradores na Zona Oeste e Zona Sul de Manaus. O candidato Romero Reis, do Partido Novo, toma café da manhã em uma empresa de transporte coletivo e faz caminhada na Zona Leste. À tarde, o candidato participa da ação de panfletagem em uma fábrica. Ainda durante a tarde, ele faz caminhada e visita o Terminal 3 de ônibus do bairro da Cidade Nova. Pela noite, outra caminhada é realizada por Romero Reis no bairro Educandos e em seguida participa de uma partida de futebol americano. Band News. Tempo. Vamos lá para a previsão do tempo. Você que está saindo de casa neste momento, você que ainda vai sair, temperatura de momento de 16 graus. A sensação térmica é de 28, umidade relativa do ar agora em 89%. Teremos uma máxima de 31, mínima de 24. Promete chover 17 milímetros ao longo do dia, 80% de chances de chover esses 17 milímetros. Lembrando que mais cedo a Defesa Civil Municipal divulgou que até o momento já tinha chovido 15,6 milímetros aqui na nossa cidade. Choveu na madrugada, choveu no início da manhã em alguns pontos da cidade também. E ao longo do dia ainda promete uma chuva rápida. Portanto, saia de casa preparado, não seja pego de surpresa. Seu caminho. Vamos lá falar do seu caminho, você condutor que circula neste instante na Avenida Cosme Ferreira, antes de ter acesso ao SESI, passou da rotatória do São José, passou do Terminal 5, ali da Maternidade Ana Braga, aparece uma ocorrência na saída da rua do SESI, trânsito complicado, não sabemos exatamente o que aconteceu, se foi algum veículo que está em pane mecânica ou teve alguma batida
naquela área, mas tem um congestionamento, algo um pouco significativo, é bom você tomar bastante cuidado. Quem sai da Grande Circular enfrenta alguns pontos de lentidão para ter acesso a Cosme Ferreira. A própria Cosme Ferreira tem alguns problemas naquela área de sempre, da rotatória do Coroado, início da André Araújo, início da Efigênio Salles, General Rodrigo Otávio também são vias que merecem uma atenção redobrada devido à grande quantidade de veículos. Zona Norte, Torquato Tapajós, sentido centro, na saída da Avenida Santos Dumont, saída da Max Teixeira, na altura do bairro da Paz, tem uma obra que acontece naquela região e o trânsito está muito complicado neste início de semana, segunda-feira. Manda aqui a sua mensagem, 993519370, 993519370, informe como é que está o trânsito, por onde você está passando. 8h53 e novo estudo revela impactos no meio ambiente com pavimentação da BR-319. A reportagem é de Beatriz Silveira. Um estudo do Laboratório de Gestão de Serviços Ambientais da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, explica o possível impacto ambiental causado pela pavimentação da rodovia BR-319. O documento mostra que o desmatamento acumulado no Amazonas pode aumentar 4 vezes até 2050 e estima prejuízos econômicos da ordem de 350 milhões de dólares anuais para o agronegócio, com a perda de serviços ambientais. O estudo afirma que seria praticamente impossível que o Brasil cumprisse acordos climáticos internacionais por causa do aumento de emissões de gases de efeito estufa. No mês de setembro, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, assinaram uma ordem de serviço de 220 milhões de reais para a manutenção de 3 trechos da BR-319. Para o ministro, a licença é possível porque não existe nada que vai preservar mais o meio ambiente na BR-319 do que a pavimentação. Pavimentar a 319 é garantir o direito de ir e vir, é integrar a região norte com o resto do Brasil. Já o engenheiro florestal Leonan Valente afirma que os estudos relacionados à dimensão do impacto da BR-319 são fundamentais para fomentar políticas e ações no que diz respeito à repavimentação e ocupação das áreas no entorno da estrada. A limitação administrativa e provisória da BR-319 possibilitou que todas as instituições de comando e controle ambiental, assim como as instituições de pesquisa que atuam na região do Arco do Desmatamento, criassem as unidades de conservação, que são áreas de florestas protegidas e que servem como estratégias para limitar a ocupação ilegal dessa região e a grilagem de terras. O temor dos pesquisadores da UFMG tem precedentes. A BR-163, conhecida como rodovia que liga Santarém, no Pará, a Cuiabá, no Mato Grosso, hoje é o centro de diversos conflitos e crimes ambientais na Amazônia. A via foi criada no mesmo período que a BR-319. Na região fica localizada a Floresta Nacional do Xamanchim, uma das mais pressionadas do Brasil, e foi cenário do chamado Dia do Fogo em 2019. Organizações ambientais também temem que com as obras a pressão aumente sobre as 69 terras indígenas e 42 unidades de conservação da região, que é um dos últimos refúgios da biodiversidade intocada do bioma. É um assunto que a gente ainda vai falar bastante aqui durante toda a nossa programação, não somente hoje, mas ao longo dos dias. BR-319, impactos ambientais com a pavimentação sai, não sai, quando sai, quais os problemas, o que implica. E a gente vai em busca dessas respostas para trazer para você, ouvinte, para você, manauara, para você, amazonense, que tem muito interesse nesse assunto da BR-319. Agora, outro tema que tem tomado conta aí nos fins de semana em especial, mesmo com pandemia, a população tem denunciado bastante a prática de som alto em diversos lugares de Manaus. Vamos conferir na reportagem de Gabriele Moura. A poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de som provocado pelo barulho constante vindo de atividades que perturbam o silêncio ambiental. De janeiro a junho deste ano foram 1.634 denúncias sobre este tipo de crime em Manaus. No mesmo período do ano passado foram 2.196, uma redução de 25% este ano, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
Sustentabilidade ACEMAS. Mesmo assim, a população relata que o som alto causa desentendimentos entre vizinhos em várias áreas da cidade. A massoterapeuta Gleise Costa, por exemplo, diz que o vizinho dela ouve música até altas horas da noite. Os meus vizinhos só podem explodir meus tímpanos, porque no final de semana que a gente quer descansar, eles botam um som bem alto, é som de carro. Estou para não aguentar mais, quero mudar de casa. A ACEMAS é o órgão responsável e recebe as denúncias na cidade. De acordo com o diretor de fiscalização da pasta, Enéas Gonçalves, a secretaria conta com o apoio de órgãos estaduais para coibir o problema. Em parceria com a DEMA, Delegacia do Meio Ambiente, o Batalhão Ambiental e outros órgãos, a Visa, Manaus. Então, todos os órgãos trabalham em comum acordo. Então, a gente aproveita aqui para pedir para pessoas que respeitem, né? Respeite seu vizinho, respeite a harmonia da sua rua. A poluição sonora é considerada crime ambiental, podendo resultar em multa e reclusão de 1 a 4 anos. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente funciona em horário comercial de segunda a sexta-feira. As denúncias podem ser feitas no telefone 0800 092 2000, 0800 092 2000. Tecnologia, com Morrison Lacerda. Já imaginou perder um cliente de 12 bilhões de dólares por ano? Acho que é pouco provável que isso realmente aconteça, mas o número chamou a atenção quando no balanço da Apple ficou mais evidente o tamanho da conta, o tamanho do cheque que o Google assina para a maçã todos os anos, cerca de 12 bilhões de dólares. É isso que o gigante das buscas paga para que o seu mecanismo seja um mecanismo embedado, automático, preferencial nos iPhones. É uma conta gigantesca, né? É claro que para uma empresa como a Apple, que hoje tem um valor de mercado girando em torno de 2 trilhões de dólares, talvez não faça assim tanta diferença. Mas de qualquer maneira chama atenção porque isso representa mais ou menos 25% ou 1/4 de tudo que a Apple hoje consegue arrecadar na sua área de serviços. Que aí nessa área de serviços a gente pode colocar todos aqueles produtos que não são físicos, né? Então as assinaturas da Apple TV, os aluguéis de filmes, a área de games, a parte do iCloud que as pessoas pagam para ter lá um espaço de backup dos seus aparelhos, etc. e tal. Somando tudo isso aí, o Google sozinho paga mais ou menos 25% da conta, né? 25% do faturamento dessa área da Apple vem do Google, só para que o Google esteja presente lá nos iPhones com o mecanismo de buscas preferencial. A Apple, claro, não vai gostar de perder esse dinheiro, mas o Google também pode perder muito caso se veja obrigado a desfazer esse acordo. Porque, claro, né, fazendo parte do iPhone, o Google tem acesso a milhões, bilhões de dados que são gerados todo dia, todo tempo, toda hora. E, claro, esses dados são fundamentais para que o Google permaneça quase como um monopólio nessa área das buscas. E aí, talvez você possa se perguntar, mas por que esse acordo que parece ser tão vantajoso para os dois lados pode ser desfeito? Talvez ele possa ser desfeito justamente por uma imposição do governo norte-americano, mais especificamente do Congresso dos Estados Unidos, que está aí numa cruzada, começando uma cruzada, na verdade, tentando diminuir a dominância dessas gigantes de tecnologia nos seus respectivos mercados. E aí o governo dos Estados Unidos está enxergando nessa associação entre Apple e Google um tipo de impedimento à concorrência, já que, por exemplo, buscadores menores, que não são tão poderosos, não poderiam pagar todo esse dinheiro para a Apple, não aparecem, não têm chance de aparecer lá como preferenciais no iPhone. Você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus. IOF, IPI, ISS, IPVA, IPBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Quem me
me conhece sabe meu compromisso com a verdade. O meu trabalho é pela família, pela saúde, pela educação, pelo esporte, pelos PCDs e pelos menos favorecidos. Eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós. Vote Marquinhos para vereador, número 14515, e para prefeito, Capitão Alberto Neto, 10. Agora em Manaus, 9 horas 2 minutos, 9:02 na capital do Amazonas. O estado tem aí, a gente atualiza as informações em relação à Covid aqui no Amazonas. O Amazonas tem 165.664 casos confirmados de coronavírus, segundo o boletim diário da Covid-19 e da Vigilância em Saúde. Foram confirmados ainda mais 3 óbitos pela doença, levando para 4.625 o total de mortes. Mais de 19 mil pessoas com diagnósticos de Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,87% dos casos confirmados ativos. Entre esse total de casos, 39,33% concentra na capital e 60,67% no interior do estado, ou seja, o maior número de pessoas contaminadas nesse período agora está no interior do estado. E os riscos de transmissão de doenças no período de chuva? Fala Cindy Lopes. Nos últimos meses do ano, as chuvas se intensificam no Amazonas, acendendo o alerta para a transmissão de doenças sazonais. Devido ao período, os rios e igarapés ficam mais cheios, o que também facilita a transmissão de infecções como a leptospirose, causada pelo contato com a água contaminada. O diretor técnico da Fundação de Vigilância em Saúde, Cristiano Fernandes, alerta que a doença pode levar à morte. Por isso, no período de enchente, no período de chuva, naturalmente o risco aumenta em virtude, em razão das pessoas entrarem em contato com água contaminada, com lama contaminada. Geralmente ele vem acompanhado com febre, dor de cabeça, dor no corpo, vômitos, náusea. Lembrando que é uma doença que pode causar a morte. E candidatos são condenados pela justiça por causa de propaganda antecipada. Conta pra gente, Tawane Costa. A Justiça da 7ª Zona Eleitoral condena o prefeito e candidato à reeleição do município de Pacaraima, em Roraima, Juliano Torquato dos Santos, além do candidato a vice-prefeito Simeão de Oliveira Peixoto, ao pagamento de R$15 mil cada um por propaganda eleitoral irregular. De acordo com a sentença, os dois candidatos promoveram propaganda eleitoral antecipada. Na representação, o MP eleitoral destaca que em convenção realizada no dia 13 de setembro, os candidatos foram beneficiados pelos discursos de pedidos de apoio, os quais atingiram não só os filiados dos partidos, mas também eleitores presentes e residentes. Temos atualizações sobre os casos e dados da Covid-19 em todo o país. De Brasília, João Pedro Melo. Aliás, informações com Ângelo Nascimento. O Brasil soma 162.397 mortes provocadas pela Covid-19, sendo 128 registradas nas últimas 24 horas. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 5.664.115 casos confirmados da doença e 5.064.344 pessoas recuperadas. O balanço, porém, não contém os números de São Paulo, devido a problemas técnicos no acesso às bases dos sistemas de informação do Estado. No entanto, o estado é quem mais concentra o número de mortes e casos pela Covid-19. Na sequência aparecem Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. 9 horas 5 minutos. Marcelo Seráfico conosco, como sempre, todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã. Marcelo Seráfico, que é sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Arthur. Muito obrigado. Bom dia, Daniel, e os ouvintes também. Bom dia, Marcelo. Professor, a gente aborda hoje, e repercute um pouco do resultado das eleições nos Estados Unidos. Primeiramente, gostaria que o senhor fizesse aí uma análise da reação do então presidente Donald Trump com a vitória de Biden, da não aceitação, e daqui a pouco a gente fala de como isso pode impactar aqui na Amazônia, no Brasil. Arthur, eu acho que a reação do presidente dos Estados Unidos era absolutamente esperada, Portanto, não há nenhuma novidade nela. Então, o que nós precisamos tentar entender
Por que essa reação não surpreende e qual é o significado dela, né, do ponto de vista político, principalmente. Eu acho que, primeiro, não surpreende porque ele mesmo vinha anunciando ao longo, né, da campanha e da própria realização das eleições que não aceitaria resultado outro que não fosse a sua própria vitória. Por que ele fazia isso? Quer dizer, primeiro, por conta da consciência de que esse era um risco, quer dizer, o risco de derrota, ainda que seja um dos poucos casos de presidente que não consegue se reeleger naquele país. Em segundo lugar, é preciso entender também a razão de ser da derrota, né, que tem a ver com o acúmulo de problemas e eu diria que até o agravamento de problemas relacionados tanto à pandemia, quanto às condições econômicas dos Estados Unidos, quanto ao acirramento do conflito social naquele país, particularmente no que diz respeito às violências perpetradas por agentes do Estado e por grupos de ultraconservadores contra as populações negras, em particular, mas também contra as mulheres, contra os LGBTQ, enfim, contra um conjunto de coletivos, de coletividades e indivíduos, não é, que foram às urnas e manifestaram o seu desagrado, a sua reprovação em relação a esse tipo de comportamento do presidente. E, em terceiro lugar, quer dizer, essa reação do presidente Donald Trump está em perfeita sintonia com a mensagem que ele tem reverberado através das suas redes sociais e desse fabuloso palanque de comunicação que é a presidência dos Estados Unidos da América do Norte, que tem e uma comunicação, nesse caso, feita a partir de mentiras, né? Todas elas reveladas já por várias entidades que fazem a checagem de fatos, que tem a ver com um profundo descompromisso do presidente e dos setores que o apoiam com qualquer perspectiva de democracia. Então, o que nós estamos assistindo, na verdade, é uma tentativa de, concluído esse processo, o presidente seguir a sua linha de desacreditar e desqualificar as instituições democráticas de seu país, nesse caso, as instituições eleitorais, ou a instituição eleitoral. Isso é muito grave, porque ainda que se possam fazer várias críticas aos limites dessa democracia representativa que existe nos Estados Unidos da América e existe também no Brasil e em vários outros países do mundo, ela tem que ser aprofundada, né? Ela tem que ser aprimorada, tem que avançar no processo de democratização e não voltar atrás. Né? E a perspectiva do senhor presidente da República é, de fato, reacionária, profundamente autoritária, centrada na sua própria personalidade e numa série de convicções e posturas completamente absurdas que passaram a pautar, em boa medida, os debates em torno da política, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo, e no Brasil, de modo muito particular, na medida em que nós temos um presidente que se alinha de modo acachapante, subserviente, às orientações do presidente Trump, né, que não é exatamente do governo norte-americano. Tanto é que a gente ainda não viu, né, um pronunciamento por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, em relação à vitória de Biden, mas diante desse cenário, já da vitória concretizada de Biden, como é que fica essa relação com o país, já que a relação entre Trump e Bolsonaro era muito próxima, e como é que fica a questão da Amazônia, que foi um dos temas bastante discutidos aí nos últimos meses, e agora pode ser um assunto que volte à pauta futuramente. Como é que fica tudo isso? Pois é, Arthur, veja só, na medida em que o presidente Bolsonaro e alguns de seus ministros, né, eu diria que de maneira muito particular, o ministro das Relações Exteriores
o ministro do Meio Ambiente e o ministro da Economia tratam o Brasil, vejam, esses senhores que estão no Executivo Nacional tratam o Brasil como se fosse uma extensão do território norte-americano, ou eles pretendiam tratar assim. Se estabeleceram relações de lesa pátria entre Brasil e Estados Unidos, porque os interesses norte-americanos passaram a predominar na conduta, na execução da política externa, da política ambiental e da política econômica brasileira. Mas não são os interesses do povo americano, são os interesses de alguns setores da economia norte-americana e mundial, não é, que passaram a predominar nas manifestações do senhor presidente da República e desses outros senhores, e nas políticas que eles executavam, nesses segmentos em particular. Ora, a derrota de Trump obrigará esses ministérios, e eu diria que particularmente os ministérios do meio ambiente e das relações exteriores, a equacionar essa subserviência, não é? Como é que o presidente da República do Brasil e o Executivo Federal poderão lidar com um governo cuja pauta, falo do governo americano, não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com esse moralismo hipócrita que caracteriza a conduta desses senhores no Brasil. Esse vai ser um desafio. Tanto é que agora apenas o Ministério das Relações Exteriores pede de seus funcionários, de seus técnicos, relatórios para saber quais são as posturas de Biden em relação a vários temas. Algo que, fosse sério o Ministério, já teria sido feito antes, porque seria obrigação do senhor ministro saber quais são as orientações fundamentais dos dois candidatos em termos de política externa, mas de política ambiental, do conjunto de políticas que envolvem as relações internacionais. E o mesmo valendo para o meio ambiente. Logo, o que nós veremos é um governo tendo que se ajustar a uma condição nova e, certamente, perdendo um dos sustentáculos de apoio a essa política, digamos assim, profundamente comprometida com a mentira, não é? Com a distribuição de fake news como forma de fazer política, mas também um governo que não perde, digamos assim, base social. Porque, veja, o Trump perde a eleição, mas o trumpismo continua a existir, o que significa dizer que essas forças reacionárias permanecerão em cena, agindo com as práticas que lhes são peculiares e exigindo daqueles que discordam dessas práticas formas de reação intensas, formas de reação críticas e formas de reação que os impeçam de avançar nesse descalabro autoritário, não é, que ameaça, de fato, o processo de democratização. É isso. Marcelo Seráfico conosco todas as segundas-feiras, a partir de 9 horas da manhã. Você, ouvinte, pode também sugerir temáticas aqui para essa nossa coluna. Muito obrigado, Marcelo. Até semana que vem. Muito obrigado, Arthur. Até semana que vem e obrigado, ouvintes, também. Boa semana a todos. Boa semana. 9 horas e 15 minutos. Conservação da Amazônia pode ser afetada. Isso é o que aponta uma pesquisa. Vamos acompanhar na reportagem de Taone Costa. Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria destaca que 93% da população afirma que preservar a Amazônia é fundamental para a economia brasileira. 8 em cada 10 brasileiros acreditam também que o país é capaz de explorar a floresta de forma inteligente, preservando os recursos naturais. A pesquisa quis saber também sobre os possíveis impactos socioeconômicos para a região a partir do fortalecimento das atividades econômicas e produtivas nos estados da Amazônia Legal. Segundo o presidente da Federação das Indústrias, Marcelo Tomé, esses efeitos afetam diretamente a conservação das florestas. Do contrário, as pessoas se organizam buscando formas alternativas de compor sua renda e, por isso, grande parte das atividades ilegais que ocorrem é pela falta de oportunidade, de bons empregos e de empreendimentos que possam absorver a mão de obra da Amazônia. Os resultados do estudo, encomendado ao Instituto FSB de Pesquisa, mostraram que a
maior parte da população tem consciência sobre a relevância da região para o país. Apesar dos impactos florestais, o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, destacou o potencial da região. A Amazônia reúne todas as condições para transformar o Brasil em uma referência global no uso eficiente de recursos naturais e também da agenda de mudanças climáticas. Isso, entretanto, só será possível se as estratégias para a região tiverem como prioridades o uso sustentável da rica biodiversidade da Amazônia. De acordo com a pesquisa, embora 98% dos brasileiros se digam preocupados com o meio ambiente, 95% da população concorda que é possível alinhar progresso econômico com a conservação da Amazônia. Sua viagem, com Ricardo Freire. Aê, 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 ei, 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 Bem-vindo a bordo. Como todo mundo sabe, a Europa está vivendo a temida segunda onda da pandemia. Até o momento, a explicação predominante para a volta do contágio acelerado está no comportamento dos europeus durante os meses de verão. Em muitos países, o uso de máscara não era obrigatório e aglomerações foram toleradas na noite e também nos destinos de férias. Agora, praticamente todo o continente europeu está ou em lockdown ou com grande restrição de atividades. Hoje, o Brasil vive o prolongamento indefinido da primeira onda e muita gente se pergunta, será que a segunda onda vai chegar aqui também? Há quem ache inevitável e se pergunte apenas quando a segunda onda vai chegar. Mas eu acho que a gente deveria estar se perguntando hoje como a gente faz para evitar uma segunda onda. Se a segunda onda europeia realmente tivesse sido causada pelo descaso de grande parte da população, sobretudo dos jovens, durante as férias de verão, como que a gente pode evitar a desmobilização dos brasileiros que veem no noticiário a média móvel de mortes baixando semana após semana e se preparam para as festas de Réveillon e viagens de férias no verão? O Brasil já não seguiu o que a Europa fez de certo, que foi o lockdown rigoroso no início da pandemia e que abreviou a primeira onda por lá. Será que agora a gente vai conseguir copiar no nosso verão o que a Europa fez de errado no verão deles? Será que em fevereiro, em vez de avançar para abrir as escolas, a gente vai ter que voltar atrás e fechar o comércio de novo? Tá mais do que na hora de haver campanhas educativas, pelo menos em nível estadual, já que o governo federal não parece preocupado com isso, para como a gente deve encarar o Réveillon e as férias de verão. Vamos segurar a onda, vamos segurar a segunda onda. Amanhã eu dou o meu pitaco. Vai por mim, viagem na viagem. Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar, numa nova estação. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Guerra fiscal. Esse termo, utilizado nas mídias, no mundo político e tributário, com certeza te faz perguntar o que seria isso. Nada mais é que a disputa entre cidades e estados que, através de benefícios e incentivos fiscais, tentam atrair investimentos e empresas para si. Quando essa disputa torna-se exagerada, o benefício fiscal dado por determinado estado, por exemplo, reduz tanto a arrecadação que pode trazer como consequência uma diminuição dos investimentos públicos em setores da sociedade, tais como educação, habitação e saúde. Essa disputa surgiu após a Constituição de 88, que atribuiu aos estados o poder de fixar as alíquotas de ICMS.
Essa liberdade dos estados em normatizar sua própria política fiscal acabou gerando essa grande batalha, que por outro lado são também fomentadas pelas grandes empresas, que se aproveitam desta grande oportunidade em diminuir seus custos tributários, seus custos de instalações e, por fim, aumentarem os lucros. Parte desse lucro, portanto, poderia ter sido investido em melhorias públicas sem que houvesse o exagero de tais incentivos. Querem ouvir mais dicas? Não deixe de acessar o podcast do Minuto do Contribuinte nas plataformas digitais da Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. O trabalho na segurança pública requer inteligência e prevenção. Chamar Roberto Neto resolvia. No período que ele estava à frente, a gente tinha muito mais segurança, né? Eu quero uma Manaus onde as famílias vivam em paz, com as mães vendo seus filhos crescerem com segurança, com as escolas cívico-militares, com uma guarda municipal preparada e armada para fazer ronda escolar e nos bairros. Você sabe que eu tenho a garra e a coragem para fazer. Agora é 10. Nove horas 22 minutos, 9h22 na capital do Amazonas. Terceiro bloco do Band News Manaus com as principais notícias do dia. O número de casos de Covid-19 entre indígenas aldeados no Amazonas chega a 6.280. 84 deles morreram pela doença desde o início da pandemia. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde no Estado, divulgado nesse domingo. A maioria dos casos foi registrado no Alto Rio Negro e no Alto Rio Solimões, com 1.823 e 1.880 índios contaminados, respectivamente. É um caso bem complicado, Arthur e ouvintes, porque a gente sabe que os índios têm um sistema imunológico bem diferente do nosso, né? Sim. Então, com o avanço do coronavírus nas aldeias, a situação fica mais complicada. Claro que existe aí, as Forças Armadas têm um trabalho de prevenção, o governo federal também tem, alguns municípios aqui do interior do Amazonas, principalmente do Alto Rio Negro, que tem esse alto índice, o país inteiro, na verdade. A gente registra esse maior índice de indígenas também aqui. Então, é preciso que mesmo com algumas flexibilizações, é preciso que as autoridades fiquem atentas a essa movimentação aldeia-cidades, justamente porque é aí que se dá o contágio do coronavírus. Os índios precisam sair das suas aldeias, das suas comunidades ribeirinhas para, por exemplo, receber o auxílio emergencial. E aí que acontece a contaminação pelo coronavírus, quando há esse deslocamento necessário para a cidade. Então a gente precisa ficar atento e cobrar das autoridades mais medidas em relação aos indígenas, porque eles são muito mais frágeis que nós, o nosso sistema imunológico é muito mais forte que o deles, então é preciso ter esse acompanhamento especial por parte das autoridades. E os casos de roubos de celulares em Manaus, os detalhes com Guilherme Guedes. O número de roubos de telefones celulares passa de 16 mil entre janeiro e setembro desse ano em Manaus, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP. No mesmo período do ano passado, foram mais de 18 mil, e em todo o ano de 2019, Manaus registrou quase 25 mil roubos de telefones celulares. Já os casos de furtos do aparelho, quando não há contato com a vítima, somam mais de 6.400 nesse ano. A população relata insegurança em se roubar e entrar para as estatísticas. E a Polícia Federal do Pará deflagra na manhã de hoje uma operação com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas através de modais terrestres e marítimos, ou seja, carros e barcos, né? Estão sendo cumpridos 5 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão preventiva. As investigações começaram em outubro do ano passado, quando quase 1,5 toneladas de cocaína foi apreendida no município de Barcarena, no interior do Pará. Os investigados responderão pelos crimes com penas que podem alcançar a 23 anos de prisão. A vacina contra o coronavírus desenvolvida pela Pfizer em parceria com o grupo BioNTech demonstra evidência inicial de eficácia contra a doença em pacientes que não tiveram a Covid-19 confirmada antes dos testes. Segundo a farmacêutica, a eficácia na maioria dos participantes, dados seguros e uma produção consistente são os 3 fatores
necessários para pedidos de uso emergencial da vacina que a empresa pretende solicitar nos Estados Unidos. O estudo teve mais de 43,5 mil participantes, sendo 42% representaram algum efeito colateral leve, o que não gerou preocupação séria de segurança. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. Mais cedo na semana, a Mônica trazia informação de que o Tribunal de Contas da União iria disponibilizar uma lista de candidatos com patrimônio superior a R$300 mil e que receberam o auxílio emergencial do governo. E a Mônica teve acesso com exclusividade a essa lista e traz detalhes pra gente. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele vai divulgar logo mais ao meio-dia, vai colocar no site essa lista dos candidatos a vereadora, a prefeito, a vice-prefeito, que tem patrimônio de mais de R$300 mil e que receberam esse auxílio emergencial do governo, quer dizer, o auxílio que foi aprovado no Congresso Nacional para as pessoas que ficaram aí sem trabalho, que quebraram por causa da pandemia do novo coronavírus, que foi avassaladora no mundo todo, deixou milhões de pessoas sem trabalho, e a decisão de divulgar a lista foi do ministro Bruno Dantas do TCU. Eu tive acesso a ela, agora tive acesso e estou tentando destrinchar essa lista agora, Megali. São mais de 10 mil nomes, mais de 10 mil candidatos, tem do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, todas as unidades da federação. Eu não encontrei aqui Distrito Federal. Talvez eu não tenha procurado direito, porque, como eu disse, acabei de pegar a lista e estou destrinchando ela. Não tem aqui Distrito Federal, é o único que não apareceu aqui. Aliás, não tem nem candidato no Distrito Federal, estou falando uma besteira. Mas todas as unidades da federação, exatamente. É verdade, eu também tinha esquecido disso. Eu estava vendo aqui, eu falei, eu não tinha achado Amapá, acabei achando Amapá. Bom, então, tem casos aqui interessantes, mas a gente tem que sempre tomar alguns cuidados. Por exemplo, tem um caso aqui de um candidato, que é o Eliseu Cândido Garcia, de Ipatinga, Minas Gerais, e ele tem um patrimônio declarado de 314 milhões, Megali, já recebeu R$1.800 de auxílio emergencial. Eu achei até que poderia ser algum engano. Como é que é, Mônica? Sim, então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Milhões. Calma, tá aqui declarado no TCU, e depois também tem a declaração de bens apresentada por ele, que está aqui, 314 milhões. Porém, quando eu fui destrinchar melhor aqui a declaração de bens dele, que eu estou fazendo isso agora de manhã, tem um momento de descrição de um patrimônio aqui, de um imóvel com 2 pavimentos que ele coloca aqui, e aí tem uma divergência, porque aqui tem um imóvel com 2 pavimentos no valor de 314 mil. Aí quando vai no total que ele coloca 340 milhões. Desculpe, 314. Pode ser um engano ali de ter colocado um zero a mais. De qualquer forma, ele entraria na lista porque ele tem um patrimônio maior de 300 mil e recebeu auxílio moradia. Então a gente tem que ir vendo aqui caso por caso. Tem um outro candidato aqui, Cris Tatu, do PL, aqui, são só exemplos que eu estou dando, tá? De como está essa lista. Que está sendo candidato por Itajubá. Aí aqui sim tem um patrimônio de 1 milhão e recebeu auxílio moradia, né, Megali? Um beijão. 9h29. Se você quiser acompanhar a Mônica Bergamo novamente, acesse o site bandnewsfm.com.br e bandnewsfm.com.br. Seu caminho. Vamos lá falar do seu caminho, você condutor, você motorista, circulando pelas ruas e avenidas da cidade, começando pelo distrito. Vamos falar daquela situação trágica ali, que é o congestionamento na Avenida Buriti, no sentido centro. Para quem sai da rotatória do Armando Mendes, aquela primeira rotatória ali da Avenida Buriti, até que foi liberada já. Porém, posteriormente, ali na frente, na saída da Avenida Cupiúba, da Rua do IP, ali da Biurana também, essas não foram liberadas. Isso tem gerado muito congestionamento, ainda mais porque fecha a via, fica mão única para poder você fazer o retorno e aí seguir em direção ao centro da cidade. Oriento você a evitar a Avenida Oitis e a sequência com a Buriti. Quem sai da Altasmirim, siga direto pela Altasmirim, lá na frente a Avenida Guaruba e na sequência a 319 para seguir em direção ao centro da cidade. Pode andar um pouco mais? Pode, porém vai ser muito mais rápido porque não tem congestionamento. A Avenida Silves começa a complicar um pouco no sentido centro, na altura da Cachoeirinha, no cruzamento com a Maués, no cruzamento com a Presidente Castelo Branco também.
Na área central, Leonardo Malcher tem alguns pontos de lentidão. Getúlio Vargas também começa a ficar bem movimentada. Joaquim Nabuco, Avenida 7 de Setembro e Floriano Peixoto. Atenção, você condutor, você motorista. Vamos voltar a falar sobre a situação lá no Amapá, que tem protestos no fim de semana e energia é restabelecida de forma racionada para a população. A produção é de Beatriz Silveira com a narração de Cindy Lopes. 40 protestos em várias cidades do Amapá são registrados ao longo do fim de semana em razão da falta de energia elétrica no estado. O balanço parcial é da Polícia Militar. Segundo a Companhia de Eletricidade do Amapá, apenas 65% do fornecimento foi restabelecido com esquema de rodízios para diferentes áreas de 6 em 6 horas. Os bairros e regiões no entorno de hospitais e de serviços essenciais em Macapá e Santana vão ter o fornecimento mantido 24 horas. Segundo a autônoma Rebeca Silva, moradora de Macapá, apesar disso, os protestos têm aumentado. Alguns moradores atearam fogo em alguns objetos no meio da rua como protesto pela demora. Mesmo com o racionamento de 6 em 6 horas que começou hoje, alguns bairros demoraram a ter energia e por isso que muitos moradores fizeram esses protestos. Segundo ela, a principal dificuldade nessa retomada parcial tem sido com alimentos e água. Houve esse racionamento e nós estamos conseguindo lidar. E esse tempo que a energia está nas casas de 6 em 6 horas já está sendo suficiente para fazer gelo, para encher caixa d'água, quem precisa, ou estocar água limpa em casa. Mas alguns bairros continuam com bastante precariedade na questão da água e alimentação, que foi perdida, durante essas horas sem refrigeração em casa. A Justiça Federal determinou o prazo de 3 dias para que o apagão no Amapá seja completamente solucionado com 100% da eletricidade restabelecida, sob pena de multa de 15 milhões de reais. O requerimento foi feito pelo senador Randolfo Rodrigues, que pediu uma série de esclarecimentos oficiais sobre o apagão em ação popular no Ministério Público Federal do Estado. O presidente Jair Bolsonaro lamentou a demora no restabelecimento da energia e culpou, sem citar nomes, a manutenção da empresa contratada para o serviço pelos problemas. Foi feito um trabalho de descontaminação do óleo que refrigerava um desses geradores e 46 mil litros de óleo que estavam contaminados. Não vou criticar ninguém, mas eu acho que falhou a manutenção aí da empresa particular aí que trata da transmissão de energia. O governo do estado afirmou que no prazo de 30 dias serão informadas as causas do desligamento, além dos responsáveis. O apagão foi registrado na última terça-feira, após o incêndio em uma subestação de energia em Macapá. Foram afetadas 14 das 16 cidades do estado, que tem cerca de 860 mil habitantes. 9 horas e 34 minutos, vamos aguardar se a decisão da Justiça será tomada nesse período de 3 dias. Lembrando que essa ação popular movida pelo senador foi no sábado à noite. No domingo já tínhamos aí a decisão da Justiça. Vamos ver nesse período de 3 dias se 100% da energia elétrica vai ser restabelecida no estado do Amapá. Lembrando que a previsão inicial é que 100% estaria apenas no fim de semana que vem. Já pensou mais uma semana aí sem abastecimento de energia elétrica? Algumas medidas estão sendo tomadas ao longo de todo o dia, distribuição de água com carros-pipas, em especial em Macapá. Está tendo esse trabalho em vários bairros. Essa ação vem ocorrendo desde a última quinta-feira. Vários bairros já foram beneficiados. E como a gente ouviu aí na reportagem, nesses momentos de 6 horas que tem esse abastecimento de energia elétrica, muitas pessoas estão aproveitando para encher caixa d'água, para fazer gelo, para recarregar celulares, geladeiras, colocando as mercadorias, supermercados. Prejuízo enorme, muitos supermercados tiveram, mercadinhos, pessoas que trabalham com frios. Uma situação séria que aconteceu lá no Amapá, em 14 das 16 cidades, uma situação muito triste. E que bom que vários estados se mobilizaram e ajudaram. O próprio Amazonas seguiu daqui alguns transformadores para ajudar nos serviços essenciais para que não parem, como os hospitais e algumas unidades do estado e município. 9 horas e 36 minutos, uma atenção para isso, hein? Muita atenção. Casos
de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Gera preocupação nos pais aqui em Manaus. A doença já atinge mais de 200 crianças em todo o país. Que doença é essa, hein? Será que tem relação com a Covid-19? Muitos dizem que sim, especialistas também. Vamos conferir na reportagem de Gabriele Moura. O Amazonas tem 3 casos confirmados em crianças e adolescentes de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica SINP. A doença que atinge essa faixa etária está temporariamente associada à Covid-19 por manifestar os mesmos sintomas. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, a FVS, a primeira confirmação foi em setembro, em um adolescente de 13 anos do município de Tabatinga, no Amazonas, que recebeu o diagnóstico de SINP em Manaus. A Ana Kelly Franco tem uma filha de 13 anos que precisou voltar às aulas. Ela diz que se preocupa em manter as normas de saúde em casa. Principalmente com essa nova doença, né, que ataca as crianças, que é a síndrome inflamatória. Então a gente tem muita preocupação. Evitamos estar em locais onde as pessoas estão sem máscaras, aglomeradas. Ela só vai para a escola porque realmente tem assuntos que ela não está conseguindo assimilar pela aula online. As investigações já descartaram 69 casos que eram suspeitos para a síndrome. Uma morte foi registrada pela doença em um bebê de 5 meses no Amazonas. A infectologista da Secretaria de Estado de Saúde, Lúcia Alves, explica que não há um tratamento específico da SINP. Vai depender do quadro que a criança está apresentando. Se ela está com hipotensão, vai ser feito o tratamento para hipotensão. Se ela está com alteração formando microtrombos, aí se dá um anticoagulante. Então, dependendo da manifestação, do acometimento, direciona o tratamento. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença já atinge mais de 200 crianças em todo o país. Há ainda registros de óbitos em outros 8 estados, entre eles o Pará, Rio de Janeiro e o Ceará. Ainda falando sobre questões de saúde, o índice de vacinação contra o sarampo é baixo e a campanha é prorrogada. Vamos conferir com Tawane Costa. Quase 96% da população manauara ainda não se vacinou contra o sarampo. Dos mais de 2 milhões de habitantes, apenas 89 mil procuraram postos de atendimento para atualizar o cartão de vacinas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A chefe de divisão de imunização da Censa Manaus, Isabel Hernandes, destaca que essa queda vem sendo notada nos últimos 4 anos. Essa baixa de cobertura vacinal, principalmente para as crianças, a gente vem acompanhando desde 2016. É lógico que no ano de pandemia intensificou um pouco mais. Que esse público de 20 a 49 anos busca muito pouco a vacinação nas unidades de saúde, onde nós vacinamos 89.124 pessoas até o momento. Em 2020, foram 4 casos confirmados de sarampo no estado, sendo todos em Manaus. De acordo com a Censa, a faixa etária mais afetada é de 20 a 49 anos. A aposentada Maria de Souza, de 76 anos, fala da importância da imunização. Ela e o marido tentam manter o cartão sempre atualizado. Eu e meu esposo vacinamos, é importante, né? Tomar vacina, se proteger. Principalmente agora, né? É muito importante. A campanha de vacinação contra o sarampo segue até o dia 30 de novembro. 10 unidades básicas de saúde de horário ampliado funcionam também aos sábados, de 8 ao meio-dia. Para se prevenir, é só entrar no site censa.manaus.am.gov.br e pesquisar a unidade mais próxima. Você sintoniza 93.7. Band News Difusora FM Manaus. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos.
Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 9 de novembro. Como parte do reforço ao enfrentamento da Covid-19, a Rede Municipal de Saúde segue ofertando vacinas contra diversas doenças a todos os públicos. A campanha contra a gripe imuniza crianças, jovens, adultos e idosos. Além disso, também segue até fim do mês a campanha contra pólio e de multivacinação. Saiba mais e confira a lista com o endereço dos postos no site censa.manaus.am.gov.br. E como o cuidado não pode parar, devido à pandemia, serviços municipais como pagamento de tributos devem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal. O programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS, Alvará e outros. Acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br. Resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Prefeitura de Manaus. Vote nos candidatos do PROS. Pastor Francisco Machado, 90770, Emerson Botelho, 90800, Coronel Benfica, 90190, Coronel F. Júnior, 90193, Fabrício Lima, 90222. Então gostei do seu coração, vote no cabeção. 90123 no seu coração, vote no cabeção. Para vereador Henrique Oliveira, 90123. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora em Manaus, 9 horas 43 minutos, 17 minutos para as 10 da manhã. Último bloco do Band News Manaus com as atualizações do noticiário. Devido à pandemia em Manaus, motoristas de aplicativo se afastam do trabalho. Ricardo Chaves tem as informações. Apesar do retorno de serviços considerados essenciais, da reabertura do comércio e das aulas, os motoristas de aplicativos ainda sentem no bolso os impactos causados pela pandemia em Manaus. É o caso do ouvinte da Band News Difusora, Evandriano Silva, que trabalha com o serviço há mais de um ano. Fui muito prejudicado com essa pandemia, pois eu comprei um carro 0 km para trabalhar como motorista de aplicativo com uma parcela de R$ 1.300 por mês. E antes da pandemia dava para tirar esse valor, pagar a parcela do carro e assim manter as despesas de casa. Porém, com o avanço da pandemia, né, houve o primeiro lockdown, eu precisei ficar uma semana em casa parado, esperando como ia proceder. E consumidores devem tomar cuidados na hora das compras na Black Friday. Guilherme Guedes tem os detalhes. Neste mês acontece a Black Friday, período de descontos atrativos no comércio, e o consumidor deve estar em alerta para os cuidados durante as compras e evitar as fraudes. O Procon AM compartilha algumas orientações. Uma dica importante é começar a comparar os preços reais dos produtos ou serviços com antecedência, para checar se a promoção é real. Além disso, deve-se verificar no site Reclame Aqui a reputação da empresa. Em caso de compra pela internet, deve ser verificado o valor do frete, que pode estar acima do normal. O estado do Pará é o epicentro da pandemia da Covid-19 no norte do país e registra quase 260 mil casos da doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde do Estado, divulgado ontem, o número de mortes por coronavírus é quase 7 mil. Em relação à ocupação de leitos na rede estadual, o Pará tem aí 33% dos leitos clínicos e 49% das unidades de terapia intensiva, né, as UTIs estão ocupadas. Esse percentual de 49% de leitos de UTI ocupados e 33% de leitos clínicos ocupados, ou seja, há também no nosso estado vizinho um crescimento de casos de coronavírus por lá.
E nenhuma aposta acerta as 6 dezenas da Mega Sena. As dezenas sorteadas foram 2, 11, 43, 49, 52 e 56. De acordo com a estimativa da Caixa, o prêmio acumulado para o próximo sorteio a ser realizado na quarta-feira é de 34 milhões de reais. É uma graninha muito boa, já dava para começar a vida, hein, Daniel? Partiu fazer a aposta depois do jornal aqui, dar um pulo na loteria, tem várias aqui no centro. Por que não, hein? Sonhar um pouquinho com 34 milhões de reais, Arthur. Quem tem iOS faz pelo aplicativo, ou você que não quer sair de casa pode acessar também aí o site para fazer a sua aposta, um pouquinho mais caro. Exatamente. Porém, acho que vale a pena, hein? Custa nada sonhar. Exato. Boemba Boemba, com José Simão. Nossa, Simão! Buenos dias, Megali! Mr. President! Poeira da galera amada! Todo mundo pra fora da cama porque já temos um predestinado pra essa sexta-feira. Sim. Coordenador de campanha de André Barros, o advogado da Marcha da Maconha. Ike Larica. Não é possível. É possível que ele me mandou um e-mail. Tá aqui assinado Ike Larica, a maconha é nossa. E na penumbra do esfumaçado berçário... Meu filho, você vai se chamar Ike Larica. Henrique, e o resto já não lembra mais. Geladeira no meio da noite. pra comer feijão frio com leite condensado. Bolo de morango com azeite. Não, o advogado da Marcha da Maconha escolheu ele pelo nome. Exato, não tinha como ser outro. Não. Eu quero ser o advogado da... Qual é o seu nome? Ike Larica. Tá, Larica. Mas qual é o seu nome? Eu sou advogado. Eu também, mas qual é o seu nome? Só não vale comer o Larica. E vamos ao momento eleições. Chegando, hein? Candidato a vereador por Arujá. Tarciso do Canil. O Megali tem a foto dele com um monte de cachorrinho. Desejo a todos um ótimo final de semana. Então, exatamente. Então, eu tenho a sonora dele. Vamos ver? Tem sonora? Tem. Fazenda eleitoral? Animal, vamos lá. né? Escuta. Meu número é 717.100. Eu tava esquecendo o número. E os cachorrinhos tá do lado aí, ó. Cuidado dos cachorrinhos, tá tudo junto comigo aí. Narciso Canil. Manda ver lá, pessoal. Número 17.100. Se votar em mim, a única coisa que eu vou fazer é cuidar dos cachorros, né? Não tô preocupado com educação, com infraestrutura, com nada disso. Só cachorro mesmo, tá bom? Obrigado. Quem for votar já leva um saco de ração da Pedigree, tá bom? Valeu. Tá bom? 9h50. Quer ouvir novamente Simão? Acesse aí o site bandnewsfm.com.br, bandnewsfm.com.br. Lá você confere não somente o de hoje, mas também dos outros dias. E lá você pode ouvir a qualquer momento. Seu caminho. Rápida informação do trânsito, falando da Avenida Torquato Tapajós, que continua com uma forte retenção no sentido centro, na saída da Avenida Santos Dumont e da Avenida Max Teixeira. Atenção, você condutor, você motorista, saindo da Zona Norte, pegando a Avenida Torquato Tapajós no sentido centro, tem lentidão. Nas proximidades da Arena da Amazônia, mas na Constantino, no sentido centro-bairro, tem também, naquela parte onde acontece uma obra, tem uma lentidão de 1,5 km. Deixe aqui a sua mensagem, 993519370. Daqui a pouco tem informações
do esporte. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 9 de novembro. Como parte do reforço ao enfrentamento da Covid-19, a Rede Municipal de Saúde segue ofertando vacinas contra diversas doenças a todos os públicos. A campanha contra a gripe imuniza crianças, jovens, adultos e idosos. Além disso, também segue até fim do mês a campanha contra pólio e de multivacinação. Saiba mais e confira a lista com o endereço dos postos no site censa.manaus.am.gov.br. E como o cuidado não pode parar, devido à pandemia, serviços municipais como pagamento de tributos devem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal. O programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS, Alvará e outros. Acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br. Resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Esportes. 9 horas e 53 minutos. Vamos falar de esporte. Hoje eu convoquei ela. Thaís Gama está aqui comigo para falar sobre o futebol, em especial sobre a segundinha, a Série B do Campeonato Amazonense. Bom dia, Thaís. Oi, Arthur. Muito bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes. Claro que a gente traz notícias de esporte. E a segundinha já não seria a segundinha se não tivesse complicações, o tribunal envolvido. Sim. Arthur, a gente tem uma situação pelo Esporte Clube Tarumã não ter feito o teste da Covid-19, pode perder, isso ainda está sob análise, está sob júdice, a possibilidade de perder 57 pontos. Nossa. Isso é 50, tem 11, é o líder da segundinha, tem 11 pontos, mas pode perder 57, ou seja, não vai disputar por muito tempo, pode entrar apenas para fazer parte da tabela, mas sem chances de classificação, isso porque não fez o exame da Covid. Como venceu o primeiro jogo lá em Itacoatiara, diante do JC, com 1 gol, eles ainda perdem os 3 pontos. Então, são 3 pontos por cada jogador na súmula, que eram 18, mas os 3 pontos pela vitória. E pode perder. Então, com isso, pode acontecer algo surpreendente. O CDC Manicoré, ou CDC Novo Aripuanã, melhor dizendo agora, pode se classificar se isso for decidido antes do fim do campeonato. Porque o Tarumã pode perder 57 pontos, não vai mais participar na classificação para a próxima fase, Sim. se isso for decidido rapidamente. E aí teríamos o JC, o Clipper, Rio Negro e entraria o CDC Novo Aripuanã na disputa. Tem 4 pontos, né? E tem 4 pontos, isso porque pela competição o Atlético Amazonense não ter comparecido no jogo dentro da casa deles em Borba, eles venceram por WO. Tinha um empate e perderam os demais jogos e venceu Sim. por WO essa partida. Então seria algo inédito e não seria o futebol amazonense se não acontecessem essas situações bem atípicas, e principalmente nesse ano de pandemia. Mas a gente tem outro destaque importantíssimo, falando de campeonato amazonense, mas feminino. O 3B venceu o São Francisco da Bahia pelo placar de 9-0 na Arena da Amazônia. Isso aconteceu após o empate do Manaus pela Série C e, infelizmente, pela Série D fora de casa. O Fast Clube perdeu para o Independente do Pará, lá em Tucuruí. E, infelizmente, porque o Fast está oscilando. Faz 2 jogos muito maravilhosos que a gente acha que está subindo e depois cai drasticamente, como essa derrota fora de casa, visto que agora 2 perdas
para o Tricolor de Aço. Teve o Emerson Bacas, que estava emprestado, voltou para o Porto Velho, e ainda o Geraldo, o centroavante, que pediu o desligamento do clube, porque se não tem atuação, o centroavante vive de gols. Não tem destaque, não está atuando, melhor realmente partir para novos ares, deve deixar a capital amazonense. E aquilo que a gente falou no fim de semana, né? A gente esperava uma vitória e aí veio essa derrota. Poderia mudar o topo da tabela. Enfim, tivemos essa derrota e o empate do Manaus Futebol Clube na Série C. Thaís, muito obrigado. E qualquer novidade, aciona a gente, pode aparecer aqui. Obrigada pelo convite. É claro, vamos nos manter bem informados pelo futebol amazonense. Obrigada, Arthur, e aos ouvintes. Tchau, tchau. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, a gente repete aqui que a atividade física é uma questão de hábito. Não só hábito, como uma necessidade, né? A gente não pode escolher vou fazer ou não vou fazer. Não é facultativo, porque você não se cuidar acaba tendo um baita monte de prejuízos, não só para você, para as pessoas do seu entorno, mas para a empresa onde você trabalha, para a sua própria empresa, se você for dono, dona, e tiver ali algum problema de saúde, precisar se afastar. E aí tem gente que pergunta, né, sabe, aquelas pessoas que sempre querem saber o tempo, tem prazo, como é que funciona? É possível a gente mensurar quanto tempo leva para uma pessoa que está já consciente, assim, certa de que sim, precisa começar uma atividade física? Tem um tempo médio para ela incorporar esse hábito saudável na rotina, no dia a dia? Olha, Renata, tem muita gente que fica buscando informação para ver quanto tempo vai levar para perder X quilos. O que a gente tem para dizer é o seguinte: o nosso corpo, ele trabalha dentro de uma inércia e ele busca isso. Você tirar o teu corpo de qualquer rotina, de qualquer hábito que ele já está condicionado, é muito difícil. Então a gente precisa dessa calma, a gente precisa colocar a rotina dentro da nossa vida. O nosso corpo demora um pouco para se acostumar com tudo isso. E não é só a parte de dor muscular, de cansaço que a gente fica, mas você tem que começar a observar ele, porque você vai vendo a qualidade que você vai sentindo, que vai melhorando uma série de coisas no seu dia a dia. O seu sono melhora, a sua disposição melhora, a sua animação e felicidade melhoram também. Uma série de aspectos durante o seu dia, você vai estar mais motivado, com mais energia durante o dia. Então, na hora que você pensar em não levantar da cama, em encabular o treino e ficar em casa deitado no sofá, lembre dessas sensações. Vai com isso preparado na tua cabeça, que você vai precisar lutar contra ele alguns minutinhos. Eu costumo dizer, conta até 5, levanta e vai, tá? Não fica pensando muito. Estamos aqui para te ajudar, para te orientar e informar, tudo aqui no Band News Informa. Nas redes sociais, @rvenere e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. A gente também tem um e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. 9h59, agradecendo a todos que participaram aqui do nosso programa, o Band News Manaus, interagindo, trazendo a sua sugestão de pauta pelo 993519370, 993519370. Muita atenção no trânsito em alguns pontos da cidade, em especial na área do distrito. Ainda tem aquele congestionamento de sempre, de todas as manhãs. Um alerta para você, motorista, você condutor nessa região de Manaus. Continue participando, a gente vai trazer as informações ao longo de todo o dia, trazer as atualizações do noticiário local também. Você vai participar e fazer parte disso. Agradecer a participação do seu Felício, mandou mensagem aqui, seu Felício, como sempre participando, falando da BR-319, ele ainda acredita na pavimentação dela, da mesma, sempre interagindo aqui. Agradecer ao Rodrigo, ao Heleno, ao Antônio, mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp também falando sobre o trânsito na Zona Norte, aquele trecho que abordamos há pouco, da Torquato Tapajós sentido centro, que tem uma lentidão. E na altura do Parque São Pedro também está aparecendo aqui no mapeamento. 10 em ponto, mais tarde estarei aqui de volta. Você ouviu Band News Manaus.
Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro.